Fala meus heróis músicos, Discoteca TV de novo na área e hoje é o segundo vídeo da série História da Música através da História do Brasil. No primeiro episódio a gente viu um pouco de como foi a descoberta do Brasil e como era o período pré-colonial. A gente também descobriu os três pilares básicos da música popular brasileira: o negro, o índio e o português. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre um desses três personagens, o português. Então sem mais delongas, roda a vinheta. Para a gente começar a entender a contribuição do português, nada mais justo de começar pelo propósito do português. Vale sempre lembrar que o Portugal e os portugueses vieram aqui para extrair riquezas dessas terras e não desenvolver essa terra e não fazer essa terra uma nação mais poderosa. Então o objetivo do português sempre foi vir aqui impor a sua vontade, impor a sua cultura e falar que a cultura de lá que realmente que é legal, que é a cultura que deve ser seguida. Essa ideia se chama eurocêntrica, uma ideia eurocêntrica, de que o europeu ou a Europa que é legal e nós temos que seguir as coisas de lá. Isso é uma coisa que se reflete até hoje na música. Nós somos uma galera que importa cultura e não exporta cultura. A gente não está muito preocupado em expor a nossa cultura para o resto do mundo e sim em importar a cultura dos outros na nossa cultura e fazer miscigenação. Tudo tem lado bom e tudo tem lado ruim, mas é bom frisar que essa característica foi os portugueses que trouxeram pra gente e se perpetua até hoje, não só na música, mas também na sociedade. Em 1538, o rei resolveu que tinha que colonizar o Brasil. Então qual era o plano dele? Dividir o Brasil em 15 partes, exatamente, o Brasil em 15 partes. Para você ter mais ou menos a noção do espaço, é como se fosse dois estados de hoje, tipo São Paulo e Rio de Janeiro fosse uma dessas 15 partes. E mandou para cá pessoas para administrar essas partes. Essas pessoas são chamadas de donatários. Mas o rei pensou, nossa, eu preciso extrair riqueza daquelas terras. Ele não sabia se tinha ouro, não sabia se tinha metal, coisas que ele queriam aqui. Então o que ele pensou? O que dá dinheiro? Na época, açúcar dava muito dinheiro. Então ele mandou esses donatários para cá. Os donatários não eram donos das terras. As terras pertenciam ao rei de Portugal, pertenciam a Portugal. Mas os donatários poderiam vir aqui, plantar cana para fazer açúcar e mandar para Portugal. Esse modelo seguiu de 1538 até 1549. Dessas 15 terras, apenas duas deram certo, que foi a de São Vicente e de Pernambuco. Em 1549, o rei de Portugal percebeu que ele não conseguia administrar de tão longe. Os donatários tinham muito problema para administrar as terras, demorava muito para mandar uma carta para Portugal e Portugal responder para resolver os problemas dos donatários. Então, em 1549, o rei de Portugal resolve criar o primeiro governo central do Brasil. Esse governo foi estabelecido na Bahia, a primeira capital do Brasil. Mas não era só o governo central. Eles também fizeram câmaras dentro dessas terras. Essas câmaras resolveriam os problemas lá de local, os problemas mais pontuais, e o governo central resolveria o resto. Nessa época, os donatários também tinham muito problema com o índio, porque o índio não estava gostando dos portugueses invadindo as terras deles, e alguns índios eram até escravizados. Nessa época, o rei de Portugal não deixava escravizar índios, apenas negros, mas isso a gente vai saber quando a gente for contar a participação dos negros. Então, em 1549, o rei de Portugal mandou uma galera para cá e também mandou a sua cultura através dos jesuítas. Jesuítas é tipo missionário da Igreja Católica que serve para pegar a palavra e ensinar os costumes da Igreja Católica, que era muito presente, tinha um poder, tinha uma participação no poder, no governo muito forte naquela época. Então os jesuítas vinham para cá e ficavam nessas cidades, nessas terras divididas. E junto com eles trouxeram a música sacra, a música de igreja, a música religiosa, a música católica, e também trouxe vários instrumentos europeus, como piano, sanfona, vários tipos de instrumentos de sopro, e trouxe vários tipos de viola. É bom também a gente frisar que os portugueses eram o único que tinham o costume de registrar músicas, né? Eles escreviam já músicas, partituras. Então quando os jesuítas vieram para cá, eles trouxeram a música sacra e também trouxe algumas características que a gente encontra até hoje na música popular brasileira. A primeira delas é um sistema tonal, que é o sistema que a gente usa hoje. Os índios não usavam esse tipo de sistema. Trouxe também a síncopa. Se a gente olhar os livros históricos, os registros históricos dos portugueses daquela época, a gente vai perceber que a síncopa já era uma coisa muito presente. O que é a síncopa? A síncopa é quando você trabalha os acentos nos tempos fracos da música. E isso é uma característica muito forte na maioria dos ritmos nativos brasileiros, como o samba, o forró, o sertanejo. Todos esses ritmos têm como característica a síncopa, até hoje.
Outra característica também que foi muito marcante e é inclusive encontrada até hoje na música popular brasileira é o sistema de quadratura. Geralmente você pode observar em música brasileira que sempre tem 4 compassos ou 8 compassos, 16 compassos, 32 compassos, 64 compassos. Sempre números divisíveis por 4. E mesmo quando tem compasso de 3 ou tem compasso de 5, geralmente se fazem um par, 2 compassos de 5 ou 2 compassos de 3, para esse número 4 ficar mais associável à nossa cabeça. Geralmente a música é dividida em 2 partes, tocam-se 2 vezes a música. Esse a gente chama de sistema de quadratura. Também é muito presente na música brasileira, até hoje. Então os jesuítas chegaram aqui, os portugueses chegaram aqui e começaram a analisar o índio. Eles precisavam impor aquela cultura deles no índio. Eles perceberam que a música era uma coisa muito enraizada na cultura do índio. A música era um dos pilares básicos da cultura indígena. Alguns livros relatam que a transição da fala para o canto e do canto para a fala é muito suave, muito sutil, era até difícil de perceber. Eles perceberam que os índios sempre usavam a música como uma forma de cultuar os seus deuses e também de confraternização. A música era passada de geração para geração. Tipo o tempero de familiar hoje que a gente tem, né? Tipo, uma mãe ensina os filhos a cozinhar e aquele tempero fica naquela família. Era basicamente assim que os índios se comportavam através da música. E o espanhol, que na verdade não é burro, só é burro na piada, pensou: nossa, como é que eu faço para impor? Eu vou impor a minha cultura para esses caras de pouquinho em pouquinho. É dessa forma que para muitos surge o primeiro gênero, o primeiro estilo nativo brasileiro, que é o cateretê ou catira. O catira é constituído de pessoas tocando viola em forma de roda ou círculo, fazendo danças, e pessoas cantando a 2 vozes. Existia muitos índios naquela época, como eu disse no primeiro vídeo, então é claro que os portugueses encontraram diversas formas de fazer essa miscigenação em diversos pontos dessas 15 terras. Mas esse foi um dos primeiros que se tem registros e que se acreditam que foi feito. Esse estilo foi desenvolvido onde hoje é interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e sul de Minas. Então vamos lá. Viola cantada a 2 vozes, galera dançando, desenvolvido em São Paulo, Goiás, sul de Minas e Mato Grosso. Tem alguma coisa em comum com hoje em dia? Exatamente, muito provavelmente esse estilo de música é uma das raízes do sertanejo que a gente escuta hoje em dia. Bom galera, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco da ideia do português aqui no Brasil. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o índio, sobre os costumes dos índios e os ritmos originários de índio. Então não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, para os amigos ficarem bem informados, curtir o vídeo e até a próxima segunda-feira. Tchau!